Olá! Você sabia que, estatisticamente, a cada 3 minutos, um idoso em algum lugar tem seu sono interrompido para ir ao banheiro? Se você tem mais de 60 anos e levantar várias vezes durante a madrugada para urinar se tornou parte da sua rotina, este vídeo é um alerta importante para você. Talvez você já tenha percebido como essas interrupções constantes roubam suas horas preciosas de sono restaurador, deixando-o exausto, irritado e sem energia no dia seguinte. Talvez você até já tenha começado a evitar beber água no final da tarde ou cancelado eventos sociais, vivendo com o medo de mais uma noite mal dormida. Mas e se eu te dissesse que a solução não é beber menos água? E se os verdadeiros culpados forem 5 hábitos, aparentemente inofensivos, que você provavelmente faz todos os dias sem nem perceber? Estes são os verdadeiros sabotadores silenciosos do seu sono. Hoje eu vou revelar cada um desses 5 hábitos. E o mais importante, vou te mostrar como corrigi-los de forma simples e definitiva, para que você possa, finalmente, ter suas noites de sono completas de volta. Mas antes de revelarmos essas descobertas, preciso do seu apoio para que esta mensagem chegue a mais pessoas. Curta este vídeo. Se você valoriza uma boa noite de sono e compartilhe com amigos e familiares que também possam estar sofrendo em silêncio. Cuidar uns dos outros é fundamental. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma dica. Agora, me conte nos comentários quantas vezes, em média, você se levanta durante a noite e de onde você nos assiste? Por favor, comente aqui embaixo quantas vezes por noite você precisa levantar. A sua participação é muito importante e nos motiva a continuar trazendo informações que realmente fazem a diferença. Acredite, toda semana recebemos mensagens de pessoas que transformaram suas noites de sono com as dicas que compartilhamos aqui. O que muitos não compreendem é que acordar várias vezes para urinar, um problema que tem o nome técnico de noctúria, não é apenas uma inconveniência natural do envelhecimento. É um sinal claro de que algo em sua rotina está desequilibrado, e esse desequilíbrio pode ter consequências muito mais sérias do que você imagina. Pesquisas médicas mostram que ter o sono picotado pela noctúria está diretamente relacionado ao aumento do risco de quedas noturnas, problemas cardiovasculares, declínio cognitivo e até depressão em idosos. Quando você é obrigado a levantar múltiplas vezes, seu cérebro nunca consegue entrar nas fases mais profundas e reparadoras do sono, onde ocorre a verdadeira limpeza cerebral e a consolidação das memórias. Isso significa que, além de acordar cansado, você está privando seu organismo do processo de cura e regeneração essencial que acontece durante a noite. Com o tempo, essa privação crônica pode acelerar o envelhecimento e enfraquecer seu sistema imunológico. Mas aqui está a boa notícia que vai transformar sua perspectiva e lhe devolver a esperança. Na grande maioria dos casos, a noctúria em idosos não é causada por problemas médicos complexos, mas sim por hábitos específicos que podem ser corrigidos facilmente. Através de décadas de pesquisa, foram identificados 5 comportamentos comuns que, quando eliminados, podem reduzir drasticamente ou até mesmo eliminar completamente a necessidade de acordar para urinar durante a noite. Cada estratégia que vou compartilhar é baseada em evidências científicas sólidas e já foi testada por milhares de pessoas com resultados extraordinários. O primeiro hábito prejudicial é beber líquidos nas 3 horas antes de dormir. Você pode estar pensando que isso é óbvio, mas a verdade é muito mais complexa e surpreendente. O erro que a maioria das pessoas comete é restringir apenas a água, mas continuar consumindo alimentos e bebidas que contêm líquidos escondidos, que são ainda mais problemáticos. Quando você consome líquidos perto da hora de dormir, seus rins continuam trabalhando e processando esses fluidos exatamente no momento em que deveriam estar diminuindo a produção de urina para o descanso noturno. Muitos idosos não percebem que sopas, frutas com alto teor de água, como melancia e melão,
e bebidas quentes, como chás, contêm quantidades significativas de líquidos que se acumulam na bexiga durante a noite. Um exemplo inspirador é o de uma senhora de 72 anos que, durante anos, acordava 4 a 5 vezes por noite. Ela se sentia desesperada, com o sono destruído, uma verdadeira prisioneira da própria bexiga. Foi quando ela descobriu que sua xícara de chá de camomila antes de dormir e sua tigela de sopa no jantar eram os grandes culpados. Ao aplicar a estratégia correta, ela reduziu suas idas ao banheiro para apenas uma vez por noite em 2 semanas. Corrigir esse hábito vai muito além de simplesmente dormir melhor. Quando você para de sobrecarregar seus rins antes de dormir, seu corpo consegue produzir naturalmente mais vasopressina, o hormônio que avisa aos seus rins para desacelerarem a produção de urina durante a noite. Isso resulta em um sono mais profundo e reparador. Para implementar essa mudança de forma prática, estabeleça um toque de recolher para líquidos 3 horas antes do seu horário habitual de dormir. Se você costuma dormir às 22 horas, por exemplo, pare de consumir qualquer tipo de líquido às 19 horas. Isso inclui água, chás, sucos, sopas e frutas com muito líquido. Para pessoas com mobilidade reduzida, a dica é preparar uma pequena quantidade de água ao lado da cama, apenas para emergências ou para tomar medicamentos essenciais. E se você tem diabetes ou toma remédios que causam sede, converse com seu médico sobre a melhor forma de ajustar sua rotina para concentrar o consumo de líquidos nas primeiras horas do dia. Meses depois, aquela mesma senhora nos contou: "Não acredito que algo tão simples mudou tanto minha vida. Voltei a dormir como não dormia há 20 anos e minha energia durante o dia triplicou." Isso nos leva diretamente ao segundo hábito prejudicial: jantar muito tarde e consumir alimentos diuréticos. Este é um erro que, segundo especialistas, mais de 80% dos idosos cometem sem ter a menor ideia de que estão sabotando o próprio sono. O horário das suas refeições e os tipos de alimentos que você consome à noite têm um impacto direto e poderoso na frequência com que você precisa urinar durante a madrugada. Quando você janta muito perto da hora de dormir, especialmente se a refeição contém alimentos com propriedades diuréticas naturais, você está essencialmente programando sua bexiga para encher durante a noite. Alimentos como tomate, pepino, aipo, melancia, café, chá verde, chocolate e até alguns temperos, como salsa, têm compostos que estimulam a produção de urina. O problema se agrava porque muitos desses alimentos são considerados saudáveis, então as pessoas os consomem no jantar achando que estão fazendo bem, sem saber que estão criando um ciclo vicioso de idas ao banheiro. Mas como exatamente esses alimentos podem atrapalhar tanto o sono? A ciência por trás disso é fascinante. Seu sistema digestivo precisa de aproximadamente 3 a 4 horas para processar completamente uma refeição. Durante esse processo, especialmente quando você está deitado, a digestão fica mais lenta e os compostos diuréticos dos alimentos ficam mais tempo circulando no seu sistema, prolongando seu efeito sobre os rins. Além disso, alimentos ricos em sódio, que muitos idosos consomem em excesso à noite, fazem com que o corpo retenha água durante o dia e a libere justamente quando você deveria estar dormindo. A história de um aposentado de 68 anos é um exemplo perfeito disso. Ele tinha o hábito de jantar tarde, por volta das 20h30, e ainda fazer um lanche às 21h30, quase sempre com alimentos saudáveis como tomates, pepinos e um chá verde. Ele nos confessou: "Eu acordava religiosamente à 1h, às 3h30 e às 5h30 para urinar. Pensei que fosse apenas a idade, mas eu estava me sentindo um zumbi durante o dia." Depois de uma mudança simples, ajustar seu horário de jantar para as 18h30 e eliminar os alimentos diuréticos após as 16h, ele experimentou uma mudança radical.
Em apenas 10 dias, começou a acordar só uma vez por noite, e depois de 3 semanas, já conseguia dormir 6 horas seguidas, sem interrupções. Os benefícios dessa mudança são profundos. Quando você sincroniza suas refeições com o ritmo natural do seu corpo, você não apenas reduz a necessidade de urinar à noite, mas também melhora significativamente a qualidade da digestão, reduz o refluxo que pode perturbar o sono e permite que seu metabolismo funcione de forma mais eficiente. Muitas pessoas relatam também uma redução no inchaço matinal e uma sensação de maior leveza e energia ao acordar. Para implementar essa estratégia de forma prática, estabeleça como regra de ouro jantar pelo menos 4 horas antes de dormir, idealmente entre 17h30 e 18h30. Crie uma lista mental de alimentos amigos do sono e outra de inimigos da madrugada. Os amigos que podem ser consumidos no jantar incluem carnes magras, arroz, batata doce, banana, aveia e vegetais como brócolis e cenoura. Os inimigos são todos os alimentos diuréticos que já mencionei, além de bebidas alcoólicas, que apesar de darem sono inicialmente, depois causam despertares frequentes. Se você toma medicamentos que precisam ser ingeridos com comida à noite, converse com seu médico sobre a melhor forma de ajustar sua rotina. Aquele mesmo aposentado nos disse recentemente: "Mudei totalmente minha relação com a comida e com o sono. Agora eu janto como um rei às 18h e durmo como um bebê. Minha esposa está impressionada e eu me sinto 10 anos mais jovem." E isso nos leva ao terceiro hábito prejudicial, um que vai surpreender muita gente: usar o banheiro por precaução antes de deitar. Este hábito, ir ao banheiro antes de dormir só por garantia, pode parecer uma estratégia inteligente, mas na verdade é uma das armadilhas mais perigosas que mantém os idosos presos no ciclo de acordar durante a noite. O que a maioria das pessoas não compreende é que a bexiga é um músculo extremamente adaptável, que aprende com seus comportamentos repetitivos. Quando você constantemente a esvazia antes que ela esteja realmente cheia, mesmo sem sentir vontade, você está essencialmente treinando sua bexiga para ser preguiçosa e fraca. Pense na sua bexiga como um balão. Quanto mais você a acostuma a se esticar um pouco antes de esvaziar, mais elástica e forte ela fica. Mas quando você a esvazia constantemente com pouca urina, é como se você estivesse ensinando esse balão a nunca mais encher completamente. Com o tempo, isso reduz a capacidade funcional da sua bexiga, fazendo com que ela envie sinais de urgência mesmo quando contém pouquíssima urina. Uma bexiga saudável de um adulto pode armazenar confortavelmente entre 300 a 500 ml de urina antes de enviar um sinal urgente ao cérebro. No entanto, quando você desenvolve o hábito de urinar por precaução, sua bexiga mal treinada pode começar a disparar esse alarme com apenas 100 a 150 ml, criando uma sensação falsa de urgência que interrompe seu sono mesmo quando não há necessidade fisiológica real. A história de uma viúva de 74 anos é um exemplo revelador. Ela desenvolveu o que chamava de ritual de segurança antes de dormir. Ela nos explicou: "Toda noite, mesmo quando não sentia vontade, eu ia ao banheiro só para garantir. Achei que estava sendo esperta, mas na verdade acabei criando um monstro." O resultado era que ela acordava apenas 2 horas depois, com uma falsa sensação de bexiga cheia, quando na verdade ela havia treinado seu corpo para funcionar com uma capacidade reduzida. Depois de aplicar a técnica correta de retreinamento da bexiga, ela conseguiu aumentar gradualmente sua capacidade de armazenamento. E agora dorme de 5 a 6 horas seguidas, regularmente. Os benefícios de quebrar esse ciclo são extraordinários e se manifestam rapidamente. Quando você permite que sua bexiga volte a funcionar em sua capacidade natural, você não apenas reduz dramaticamente a necessidade de urinar à noite, mas também reconquista a confiança no seu corpo, reduz a ansiedade relacionada ao sono e melhora significativamente a qualidade do seu descanso.
Muitas pessoas relatam uma sensação renovada de autonomia e controle. Para implementar essa mudança de forma segura e eficaz, comece aplicando a regra da necessidade real. Essa regra significa que você só deve usar o banheiro antes de dormir, se realmente sentir uma necessidade clara e inequívoca. Se você não sente vontade, mas está apenas preocupado, tente se distrair por 15 a 20 minutos com uma atividade relaxante, como ler um livro ou ouvir uma música suave. Na maioria dos casos, você descobrirá que a necessidade era apenas ansiedade. Claro, se você tem um histórico de incontinência ou toma medicamentos diuréticos, é fundamental conversar com seu médico sobre o melhor protocolo para a sua situação. Meses depois, aquela mesma senhora nos contou: "Não posso acreditar que eu mesma estava criando meu próprio problema. Agora confio no meu corpo e durmo muito melhor, sabendo que não sou mais escrava da minha própria ansiedade." E isso nos conecta ao quarto hábito prejudicial, uma descoberta revolucionária que poucos profissionais de saúde conhecem: dormir em uma posição inadequada e usar os travesseiros errados. A posição em que você dorme e a configuração dos seus travesseiros têm um impacto direto e mensurável na frequência com que você precisa urinar durante a noite. A maioria dos idosos dorme de uma forma que, sem saber, está criando uma pressão adicional sobre a bexiga e comprometendo a circulação. Quando você dorme de barriga para baixo ou em posições que comprimem o abdômen, está criando uma pressão física direta sobre a bexiga, o que pode fazê-la enviar sinais de cheia, mesmo quando ela não está. Além disso, a posição dos travesseiros pode afetar a circulação sanguínea. Durante o dia, é normal que um pouco de líquido se acumule nas nossas pernas pela ação da gravidade. Se você dorme em uma posição que dificulta a volta desse líquido para o coração, seus rins acabam tendo que processá-lo e transformá-lo em urina durante a noite, exatamente quando deveriam estar descansando. A ciência biomecânica por trás disso é impressionante. Quando você dorme de lado, com um travesseiro entre as pernas para manter a coluna alinhada, você permite que a bexiga assuma sua posição natural, sem pressão externa. Além disso, essa posição melhora a circulação e o retorno do líquido das pernas, reduzindo a carga de trabalho noturno dos rins. Estudos recentes mostram que pessoas que adotam a posição correta podem reduzir em até 40% a necessidade de urinar à noite, apenas com essa mudança simples. A história de um ex-militar de 71 anos ilustra isso perfeitamente. Ele sempre dormiu de barriga para baixo por achar mais confortável e acordava 3 vezes por noite, religiosamente. Ele já estava preocupado, pensando que poderia ser um problema de próstata. Depois de aprender sobre a conexão entre a posição de dormir e a vontade de urinar, ele gradualmente fez a transição para dormir de lado, com um travesseiro entre as pernas. Em apenas 2 semanas, reduziu suas idas ao banheiro para 1 ou 2 vezes. E após 1 mês, já conseguia, em algumas noites, dormir completamente sem interrupções. Os benefícios dessa correção postural vão muito além de reduzir as idas ao banheiro. Quando você dorme na posição correta, também alivia dores nas costas, melhora a respiração noturna, diminui o ronco e permite que sua coluna se alinhe naturalmente, resultando em um sono mais profundo e verdadeiramente reparador. Para implementar essa mudança de forma confortável, comece dormindo de lado, preferencialmente o lado esquerdo, que é melhor para a circulação, com um travesseiro de firmeza média entre os joelhos. Para a cabeça, use um travesseiro que mantenha seu pescoço em posição neutra, nem muito alto, nem muito baixo. Se você sempre dormiu de barriga para baixo, faça a transição gradualmente, usando almofadas para se apoiar de lado até que a nova posição se torne natural. Aquele mesmo ex-militar nos contou recentemente: "Mudei algo tão simples como a forma de dormir e sinto como se tivesse descoberto um segredo que ninguém me havia contado."
Durmo melhor, acordo menos e até minhas dores nas costas melhoraram. Deveria ter aprendido isso há décadas. Incrível como uma mudança tão simples pode ter resultados tão transformadores, não é mesmo? E antes de partirmos para a nossa próxima revelação, se estas informações estão sendo valiosas para você, demonstre seu apoio deixando um like neste vídeo. Isso nos ajuda enormemente a continuar trazendo pesquisas e descobertas que podem transformar a vida de milhares de pessoas como você. Agora, prepare-se para descobrir um dos erros mais comuns que pode estar sabotando o seu sono sem você nem suspeitar. Este é o quinto e último hábito prejudicial e provavelmente o fator mais subestimado e surpreendente de todos. Manter a temperatura do quarto inadequada e usar roupas de dormir erradas. A temperatura do seu ambiente de sono e as roupas que você usa influenciam diretamente a produção de urina durante a noite, através de mecanismos que a maioria das pessoas desconhece. Quando seu quarto está muito quente ou você usa roupas de dormir muito grossas, seu corpo entra em um estado de estresse térmico. Isso atrapalha a produção natural da vasopresina, o hormônio responsável por fechar a torneira da urina durante a noite. Além disso, o calor excessivo faz com que seus vasos sanguíneos se dilatem, aumentando o trabalho dos rins exatamente quando eles deveriam estar em modo de economia. A ciência por trás disso é fascinante e tem a ver com nossa programação evolutiva. Durante o sono, é natural que a temperatura do nosso corpo caia um pouco. Essa queda de temperatura é o gatilho que avisa seu cérebro para liberar os hormônios do sono, e principalmente aquele hormônio que reduz a produção de urina. Quando o ambiente está muito quente, acima de 20 graus, ou você usa roupas que te superaquecem, você está, essencialmente, lutando contra a própria natureza do seu corpo. Estudos mostram que pessoas que dormem em ambientes com temperatura controlada, entre 18 a 20 graus Celsius, podem reduzir a necessidade de urinar à noite em até 50%. A história de uma professora aposentada de 69 anos é um ótimo exemplo. Ela sempre gostou de dormir bem aquecida, com pijamas grossos, achando que era apenas uma preferência pessoal. O que ela não sabia é que essa preferência estava sabotando seu sono, fazendo-a acordar de 4 a 5 vezes por noite. Depois de aprender sobre essa conexão, ela ajustou a temperatura do quarto e mudou para pijamas de algodão leve. A transformação foi impressionante. Em poucas semanas, já conseguia dormir noites inteiras sem interrupções. Os benefícios dessa mudança são profundos. Quando você dorme na temperatura ideal, não apenas reduz as idas ao banheiro, mas também experimenta um sono mais profundo, melhora a regulação hormonal, reduz suores noturnos e acorda com uma sensação geral de maior descanso e energia. Para implementar isso de forma prática, mantenha seu quarto fresco durante a noite, entre 18 e 20 graus, usando ventilador, ar-condicionado ou abrindo as janelas. Substitua roupas de dormir sintéticas ou muito grossas por tecidos naturais e respiráveis, como algodão ou linho. Uma mensagem final. Recupere o controle das suas noites. A missão deste vídeo foi lhe mostrar que acordar várias vezes à noite não é uma sentença da idade, mas sim uma consequência de hábitos que podem e devem ser corrigidos. Vimos 5 sabotadores silenciosos: o excesso de líquidos à noite, o jantar tardio, o hábito de urinar por precaução, a posição errada de dormir e a temperatura inadequada do quarto. Você agora tem as ferramentas e o conhecimento para fazer mudanças simples, mas profundamente transformadoras. A qualidade do seu sono está nas suas mãos. Finalmente, quero sentir a sua energia. Se hoje você sentiu uma nova determinação para cuidar de si, por favor, deixe o número 1 nos comentários como uma afirmação poderosa. Esse 1 será o símbolo da sua decisão de hoje. Se o orçamento for limitado, considere pelo menos um ventilador para melhorar a circulação de ar.
E se você sente muito frio, a estratégia é usar camadas de roupas leves que possam ser facilmente removidas durante a noite, em vez de uma única peça muito grossa. Aquela mesma professora aposentada nos contou meses depois. Não posso acreditar que algo tão simples quanto a temperatura do quarto resolveu um problema que me atormentava há anos. Agora durmo como um anjo, acordo descansada e me sinto mais jovem e energética do que me senti em décadas. Agora que você conhece cada um dos 5 hábitos prejudiciais, quero resumir o poder transformador que essas mudanças simples podem ter em sua vida. Parar de beber líquidos. 3 horas antes de dormir, ajustar o horário e o tipo de jantar, eliminar as idas preventivas ao banheiro, corrigir sua posição de dormir e otimizar a temperatura do quarto. São estratégias baseadas em ciência sólida que já transformaram a vida de milhares de pessoas. O mais extraordinário sobre essas descobertas é que elas colocam o controle completamente em suas mãos. Você não precisa de medicamentos caros ou procedimentos invasivos. Você precisa apenas da disposição de fazer ajustes inteligentes em hábitos que, até hoje, você talvez nem soubesse que estavam causando o problema. Lembre-se, seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar quando você lhe dá as condições certas. Nunca é tarde demais para começar a dormir melhor, e essas estratégias podem começar a funcionar para você já na primeira noite. Espero sinceramente que essas descobertas transformem sua vida ou a vida de alguém que você ama. Aqui no canal Saúde do Idoso, nossa missão é uma só: partilhar informação de saúde valiosa, de uma forma clara e acessível para que você possa viver com mais força e dignidade. Nosso vídeo de hoje pode terminar aqui, mas nosso diálogo está apenas a começar, pois acreditamos que a verdadeira força não vem do silêncio solitário, mas sim da partilha e do apoio mútuo. Por isso, convido-o sinceramente a fazer parte desta conversa. O que mais tocou seu coração e sua mente hoje? Deixe seu pensamento nos comentários. Cada comentário é um tijolo precioso que constrói a nossa forte comunidade. E se você sente que essa jornada vale a pena, torne-se parte indispensável da nossa família. Clique no botão inscrever-se e ative o sininho. Isto não é apenas um clique, é o seu compromisso com a sua própria saúde. Finalmente, quero sentir a sua energia. Se hoje você sentiu uma nova determinação para cuidar de si, por favor, deixe o número 1 nos comentários como uma afirmação poderosa. Esse 1 será o símbolo da sua decisão de hoje. Muito obrigado por percorrer esta jornada conosco.